acho que no terceiro mês que eu já pulei para as aulas, eu tinha visto tudo, aí eu fui lá nas aulas de empreendedorismo. Quando eu fui fazer já a minha primeira proposta, depois dessas aulas, eu já soube cobrar melhor. E já faturei já o triplo do que eu cobrava. Só de fazer aquele mapinha, né, aquele mastermind, já comecei a já mapear e vi que estava tudo errado o que eu estava fazendo. Estava certo, mas tinha que melhorar. E aí eu percebi que filtrar o meu público não era... eu não poderia chorar por aquele leite derramado, porque eu perdi, porque o cliente... Porque eu entendi que o perfil não era do meu cliente, né? Que eu tinha um perfil de cliente, mas às vezes eu estava dispondo de uma energia para aquele outro que não ia conseguir entender de fato como é o meu trabalho. E aí, no primeira proposta que eu montei, eu já tive lucro 3 vezes mais. Aí eu falei, não, é isso que eu quero. É isso que eu quero. E aí, hoje, do que eu fechei... Vamos falar assim, que se eu tivesse fechado 10 clientes, não dava antes, não dava os 4 que eu fechei depois do Plus. Eu queria conhecer se os termos que eu estava utilizando, as siglas de leitura do projeto de pontos elétricos que eu oferecia para o cliente, estava adequado, porque não tinha cabimento eu escrever uma coisa da minha cabeça, sendo que tinha norma. E aí, isso era uma coisa que me incomodava muito. Apesar de eu ter lido, entrado em documentos para ver essas nomenclaturas, ainda eu sentia insegurança. E aí, foi um dos motivos que eu comecei a procurar oferecer mais conhecimento de causa daquilo que eu estava desenvolvendo, não fazendo só porque eu queria linhas retas, aproveitamento de revestimento, cortes mais centralizados. Esteticamente era para sair fora disso, porque estava muito pouco para mim, e oferecer mais para o cliente. Então, era que estava me incomodando assim de primeiro momento, né? Essa parte das técnicas. Certo. Eu participei da maratona, eu acompanhei toda a maratona, depois eu fui no perfil, eu olhei todos os destaques, todos os destaques. Eu vi que eu estava falando com uma pessoa que estava disposta a abrir a mente das pessoas e deixar ela aberta o suficiente para ter pontos críticos, para buscar conhecimento. Não era algo de mão beijada, não, mas eram coisas que faziam você ter interesse em buscar. Aí depois eu me inscrevi e entrei para a turma do Plus, e foi a melhor escolha que eu fiz. Quando eu comecei a assistir o curso, como eu não tinha como acessar um quadro, né, de distribuição na casa, na qual eu faço parte também, que é dos meus pais, e eu não tinha aquilo, eu falei, que isso? Né? Como assim? Aí eu falei, não, tenho no escritório, então eu vou dar uma olhada. E quando eu abri, eu falei, meu Deus, não é só disjuntor, né? Não é só liga e desliga geral. Para mim era só o geral. E aí depois eu fui vendo que tinha componente de segurança que estava faltando, que o dimensionamento daquele quadro estava totalmente incorreto. Claro que veio o receio do medo de um superaquecimento, porque eu tenho aparelhos aqui, mas assim, eu comecei a ver que era um outro mundo e que de fato eu já tinha começado bem, por ter começado já o princípio, né, das instalações, coisa que eu não sabia. Então, foi assim, desafiador. Esse foi desafiador. Você literalmente sair do controle do seu conhecimento. E você sabe, quando você gosta de ter conhecimento de tudo, é bom porque você tem diálogo. Ali eu estava totalmente refém das instalações. E eu queria mudar essa situação. Eu não podia ficar assim. Nós estamos com 4 projetos da mesma cliente. Então eu acredito que isso seja porque eu me desprendi, tive mais autonomia para falar sobre isso, a compatibilização, que é um tema muito abordado dentro do Plus. Então, assim, abriu a mente de destravou várias chavinhas, né? E eu tenho certeza que se eu buscar mais, se eu me permitir ouvir o cliente, é também nesses momentos que vão destravando as minhas chavinhas. Eu vou ouvindo um pouco ali, vou aperfeiçoando aqui. Não é inevitável ter algumas rasteiras, alguns tombos, né? Inevitável, acho que até necessário. Eu comecei a aplicar nos clientes também a questão de perguntar por que ele não
evoluiu na negociação e fechou comigo. Isso está me fazendo evoluir também, a corrigir coisas que às vezes eu olho, falo para outra pessoa olhar e passa batida. Melhor o cliente para falar do que ele viu, né? É só o plus. Dá um plus no meu escritório, deu mesmo. Eu fui numa visita, claro que da parte de interiores, né, para fazer uma proposta da parte comercial, e ali eu estava ali explicando como que era a minha política de trabalho, etc. E aí ficou deles voltarem para a gente fechar contrato, né? Só que ali no momento tinha eletricistas que estavam presentes porque eles aproveitaram o mesmo período de visita que eu estava para chamar outro mão de obra, e essa mão de obra calhou justamente comigo, né? E aí ele começou a falar, né, que eles iam instalar ar-condicionados em cada espaço da clínica, em cada consultório. E eram 5 consultórios. E já me demonstrou interesse porque eu sabia da parte técnica ali, sobre os dispositivos de segurança, como que tinha que fazer esse dimensionamento. Era uma casa antiga, né? Então, com certeza, eu não estava preparada nada para atender aquele comércio. E aí eu comecei a falar, né, assim, naturalmente, falar com as pessoas responsáveis. E aí no final da entrevista eles falaram assim: olha, eu não tenho dúvida nenhuma sobre fechar o contrato com você, e até te agradeço pela explicações da parte das instalações. Por favor, você se incomoda de vir aqui falar para essas pessoas, os eletricistas, como tem que ser feito? Então, assim, só de falar para eles que tinham que ser disjuntores separados, só de falar para eles que tinham que ter os DEs, os DPS, e também, como eles estavam fazendo as instalações novas, passando as instalações novas, que eles também olhassem os quadros atuais, né, para fazer o dimensionamento só não dos ares condicionados, mas dos aparelhos que eles não iam estar utilizando. Então, assim, através disso que eu nunca imaginei que das instalações sairia um negócio, saiu mais do que um negócio. Já eles sabendo que a minha visita é cobrada, então naquela permanência de explicação eu já faturei. Então já foi um caminho assim que eu não contava não, e me trouxe mais segurança. Porque eu falava assim: nossa, de onde que você tira tudo isso, né? Tipo, que olham para mim, me acham jovem, né? Só tenho cara, mas a gente está na corrida, já faz um tempo. Então a gente vai criando experiência, né? Vai aprendendo, nunca é tarde para aprender. Então eu não contava em fechar um serviço de interiores só com sede de desabafar tudo que você aprendeu. Né, naturalmente. Então foi bem legal. Hoje eu posso falar que financeiramente 90% dos clientes que eu fecho na parte de interiores é porque eu soube aplicar tudo que eu aprendi no Plus, na parte de empreendedorismo, e mostrar total confiança para o cliente nas questões assim que não cabe a mim, mas cabe ao cliente também conhecer logo de primeiro momento de uma reunião, como que funciona. A primeira coisa que eu falo quando vou começar um trabalho, não exigindo, não fazendo que ele compre forçado, mas que ele saia da zona de conforto dele, de achar que tudo é normal, né? E eu mostro para ele claramente através da minha experiência, falando das instalações. Então eu começo pelas instalações, mostro total confiança quando eu não sei, eu não tenho domínio, eu procuro. Por isso que os grupos são muito importantes, porque eu leio, releio, mas também tem lá no curso de empreendedorismo as questões assim de comportamento mental. Então eu acho que eu me encontrei aí também, por isso que eu comecei a liberar algumas coisas que eu tinha insegurança. Então o Plus me trouxe total segurança para mim poder conversar, desenvolver um diálogo, desenvolver uma proposta, saber cobrar, saber dar tempo, ter domínio do meu tempo, né? E eu quero aprender mais, ter domínio mais. Eu tenho certeza que estudando, né? Buscando.